Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Voltamos a apresentar. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como sabemos, estamos acompanhando o julgamento do recurso extraordinário 1.055.941. Agora, a expectativa é para o voto da ministra Rosa Weber, a próxima a votar na sequência dos votos dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Vamos sentar. Declaro reaberta essa sessão ordinária. Presidente do STF, ministro Dias E Toffoli. dando continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 1.055.941, agora passo a palavra para o voto da ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente, egrégio tribunal, senhor procurador-geral da República, senhoras advogados, senhoras e senhores, recebam todos os meus cumprimentos. Ministra Rosa Weber, sentada à esquerda, na mesa em formato de U invertido. Observada a metodologia Está que tenho entre os seguido, ministros Edson em Fachin voto e Carmen vogal, Lúcia. quando já expostos com o necessário detalhamento os aspectos fáticos do caso concreto e as teses envolvidas. Fixo como premissa que o objeto da repercussão geral em julgamento se limita ao compartilhamento de dados pela Receita Federal com as autoridades públicas responsáveis pela persecução penal, Ministério Público e Polícia Judiciária. Não engloba, com o devido respeito, em absoluto, o COAF, atual UIF, órgão público com competência distinta, regime de atuação apartado e voltado a finalidades que não se confundem com as da Receita Federal. Em julgamento, o recurso em que se discute a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para fins penais. Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais de dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar sem autorização prévia do Poder Judiciário. Assento minha compreensão pessoal a respeito da necessidade da observância do devido processo legal, no caso, a observância do devido processo constitucional, em tema de admissibilidade de recurso extraordinário, delimitando a cognição horizontal do julgamento a partir do espectro estrito definido pelo colegiado quando do reconhecimento da repercussão geral, até mesmo com o fim de garantir aos envolvidos o efetivo contraditório e a ampla defesa. Consabido, com a devida vênia, que a repercussão geral, introduzida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, é pressuposto especial de admissibilidade do recurso extraordinário. E o recurso extraordinário, enquanto recurso de natureza de fundamentação vinculada, também exige, dentre outros requisitos intrínsecos e extrínsecos de cognoscibilidade, o pré-questionamento da matéria a julgar. O reconhecimento da repercussão geral, a seu turno, subordina-se à reserva de plenário. Expresso o texto constitucional, todos sabemos, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição da República, ao condicionar a recusa do recurso à manifestação de 2/3 de seus membros, cabendo ao colegiado fixar seu objeto e limites, respeitados, repito, o efetivo contraditório e a ampla defesa. Assentada essa premissa e assim delimitada a matéria, a partir do recorte metodológico exposto, passo a analisar o tema afeto ao compartilhamento de dados legitimamente obtidos pela Receita Federal com os autores do sistema de justiça responsáveis pela persecução penal. Pois, como afirmei,
o tema tratado no presente recurso extraordinário diz com o compartilhamento pela Receita Federal de dados bancários e fiscais com o Ministério Público sem prévia autorização judicial. Dito de outra forma, há que definir se é compatível com as garantias constitucionais de inviolabilidade da intimidade da vida privada e de sigilo das comunicações, objeto do artigo 5º, incisos 10 e 12 da nossa lei fundamental, se é compatível, repito, com tais garantias constitucionais, o compartilhamento direto pela Receita Federal com o Ministério Público de dados bancários e fiscais dos contribuintes por ela obtidos no legítimo exercício de suas atribuições. Este Supremo Tribunal Federal reconhece e reproduzo aqui os dizeres do substancioso voto condutor do ministro Luiz Edson Fachin, relator no recurso extraordinário 601.314, que, do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. Fecho aspas. Nada obstante, por ocasião do julgamento deste recurso extraordinário com repercussão geral e das ADIs 2859, 2390 e 2397 da relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, assentou esta Suprema Corte a constitucionalidade dos procedimentos previstos nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001, regulamentados pelos decretos 3724 de 2001 e 4489 de 2002, inclusive quanto à colheita pela Receita Federal de dados acobertados pelo sigilo bancário. Não visualizo inconstitucionalidade na previsão de envio pelas autoridades fazendárias de notícia de eventual prática de crime para fins de apuração penal, na forma da representação fiscal para fins penais, de que tratam os artigos 198, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional e 83 da Lei Federal 9430 de 96. Na minha compreensão, é próprio de um Estado de Direito a exigência de que a descoberta de condutas potencialmente criminosas por parte de agentes públicos, fazendários ou não, reverbere no âmbito da administração com o acionamento de seus órgãos de investigação para apuração de possíveis delitos. Trata-se, na minha visão, de dever que recai sobre o agente público responsável pela fiscalização tributária por observância aos princípios que regem a administração pública. A própria norma protetiva do direito fundamental estabelece não constituir violação do dever de sigilo, abro aspas, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa, fecho aspas, transcrição do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 4 da Lei Complementar 105 de 2001. No que diz com a extensão material do compartilhamento, assento não identificar razões que justifiquem a imposição de restrição aos elementos de prova obtidos pela Receita Federal a partir da estrita observância de rito procedimental previsto em lei, no qual respeitadas as garantias fundamentais do contribuinte. Assemelha-se o compartilhamento, já foi destacado aqui em votos que me antecederam, ao regime jurídico da prova emprestada, endossado por essa Suprema Corte em diversos precedentes que aqui eu transcrevo. Tem este Supremo Tribunal Federal admitido, inclusive, que provas produzidas em sede processual penal, resultantes de quebra de sigilo, que somente poderia ter lugar naquela espécie de procedimento,
sejam compartilhadas para fins de instrução de processos administrativos disciplinares, onde originalmente não caberia o afastamento do sigilo. E, nesse sentido, eu cito o precedente do inquérito, na questão de ordem 2424, sob a relatoria do ministro César Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 20 de junho de 2007 e com publicação em agosto de 2007. Como bem pontuado no voto do ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a divergência neste julgamento, as limitações impostas ao processo administrativo fiscal pela Lei Complementar 105 de 2001 e seu regulamento são suficientes a garantir que os informes compartilhados tenham efetiva pertinência com os indícios da prática delitiva, em absoluto servindo à garantia fundamental, também na minha visão, de escudo, como dito, ou de anteparo, digo eu, para a prática de ilícitos. Com efeito, a disciplina normativa reza que a requisição de informações sobre movimentação financeira, entre aspas, presume indispensabilidade das informações requisitadas. Estou aqui transcrevendo o artigo 4º, parágrafo 8º do Decreto 3724 de 2001, estatuindo ainda que aquelas não relacionadas com o objeto da apuração deverão ser, aspas, entregues ao sujeito passivo, destruídas ou inutilizadas, fecho aspas. Trata-se aqui do artigo 5º, parágrafo 2º do mesmo decreto. Garante, ademais, essa normativa, o prévio contraditório do contribuinte, artigo 4º, parágrafo 5º deste decreto, e a preservação do sigilo dos informes obtidos, sob pena de infração administrativa e penal da autoridade competente. Artigo 10 da Lei Complementar 105 e artigos 8º até 10º do Decreto 3724 de 2001, em ritualística compatível, na minha visão, com os direitos e garantias fundamentais talhados na Constituição Federal. Quem vota é a ministra Rosa Weber. Admitida a licitude da prova e do meio da sua produção, não se justifica, na minha compreensão, impor qualquer tipo de condicionante ao compartilhamento de seu conteúdo. Relembro nessa linha, como também aqui já se fez, em diferentes votos, numerosos precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte, em que endossado o compartilhamento irrestrito das provas licitamente produzidas. Me excuso da leitura. Em minha compreensão, não há de ser diferente a solução alcançada, especialmente quando se observa que a jurisprudência dessa Suprema Corte condicionou a própria tipificação do crime material contra a ordem tributária ao lançamento definitivo do tributo pelas autoridades fazendárias. É o objeto da nossa súmula vinculante 24, condicionando a atividade persecutória ao resultado alcançado no processo de fiscalização. Acrescento, senhor presidente, em arremate, que a remessa integral das provas que subsidiaram a ação fiscal milita também em favor da ampla defesa e do contraditório do investigado ou acusado. Afinal, eventual seleção do material probatório pelas autoridades responsáveis pela administração tributária, com o encaminhamento somente daquilo que essas autoridades reputassem pertinente aos interesses da fiscalização, poderia comprometer a análise holística do material probatório pelas autoridades responsáveis pela persecução penal. Essa compreensão, aliás, não diverge das lições da boa doutrina. E aqui transcrevo o trecho doutrinário da lavra de Gustavo Henrique Badaró. Prossigo dizendo que o que se verifica, em verdade, é uma transferência de sigilo entre órgãos da administração pública, sigilo a ser preservado tanto pelo remetente como pelo destinatário das informações sigilosas, sob pena da prática de crime de violação de sigilo funcional, que se perfectibiliza, todos sabemos, tanto quando o acesso às informações sensíveis é precedido da comunicação fazendária,
quanto na hipótese em que decorrente de autorização judicial. Concluo assim, senhor presidente, pela rigidez constitucional do compartilhamento com os órgãos de investigação e de persecução penal da íntegra do processo administrativo, por meio do qual as autoridades tributárias formalizam o lançamento definitivo de tributo, resguardado o necessário sigilo pela autoridade receptora da representação fiscal para fins penais, pedindo naturalmente vênia às compreensões contrárias. A despeito desta minha posição pessoal quanto à data vênia e indevida expansão do objeto do julgamento, considerando a sistemática que está a ser observada na coleta dos votos neste plenário, passo, senhor presidente, a ferir o tema do compartilhamento com o foco ampliado por Vossa Excelência. Enquanto relator, vale dizer, examinada ainda a compatibilidade da atuação da UIF, o antigo COAF, com a Constituição Federal. E, ao fazê-lo, neste resumo de voto, anoto não estar sob escrutínio o papel da UIF enquanto agente passivo das comunicações geradas pelos setores obrigados, ou mesmo como depurador de seu conteúdo, mas exclusivamente o seu papel disseminador das operações suspeitas, desempenhado em cumprimento ao disposto do artigo 15 da Lei de Lavagem de Dinheiro, verbis, o COAF comunicará, imperativo, às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nessa lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Fecho aspas. A aludida competência decorre, já se enfatizou também nos votos que me antecederam, de compromisso assumido pelo Estado brasileiro perante organismos internacionais, sendo ela um dos componentes do tripé no qual se ancora a atividade da Unidade de Inteligência Financeira. Avulta, no particular, o teor da recomendação 29 do GAFI e sua nota explicativa, segundo a qual o estreito cumprimento do compromisso internacional pressupõe a capacidade da Unidade de Inteligência Financeira de, aspas, disseminar espontaneamente ou a pedido as informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes. Fecho aspas. Além disso, as informações aportadas aos autos revelaram que as comunicações transitadas pelos canais do sistema antilavagem brasileiro não veiculam extratos bancários de correntistas, mas apenas operações específicas classificadas como atípicas, segundo os critérios técnicos pré-estabelecidos. Não havendo trânsito de extratos bancários, o direito fundamental talhado no artigo 5º, incisos 10º e 12 da Constituição Federal, tem reduzido incidência. Existem, além disso, outras razões que robustecem meu juízo sobre a constitucionalidade da sistemática. A primeira delas diz com absoluta inoperabilidade sistêmica que decorreria do condicionamento das atividades da UIF ao mero trânsito de montantes globais, transpondo ao sistema antilavagem regra prevista para reger as relações jurídico-tributárias. Ao contrário da Receita Federal, a atuação da UIF não se exaure com a simples análise da compatibilidade entre os rendimentos formalmente declarados pelo contribuinte e sua movimentação financeira global. Dito de outro modo, a movimentação financeira a descoberto pode desnudar indício de crime tributário por parte de determinado contribuinte, mas nada revelar sobre a prática de ocultação de bens e valores pelo mesmo contribuinte, enquanto correntista de determinada instituição financeira. Tendo por base operações de lavagem de dinheiro praticadas com o fim de evitar o acionamento automático dos alertas de movimentações atípicas existentes no sistema antilavagem,
é possível imaginar situação hipotética na qual determinado correntista fraciona, também aqui já se enfatizou, o recebimento de montante que, em sua totalidade, acionaria os gatilhos do sistema, mas que, desmembrado, teria chance maior de passar desapercebido no âmbito do sistema financeiro. Nessa hipótese, o condicionamento da comunicação dirigida à unidade de inteligência financeira aos montantes globais, sem as especificidades relativas, por exemplo, à origem, à frequência e às condições das operações atípicas, inviabilizaria por completo o acionamento do mecanismo antilavagem, agindo como elemento de bloqueio ao seu funcionamento. As restrições, Em votação, portanto, recurso em que se discute a limitações com constitucionalidade do potencial de compartilhamento de dados geração fiscais de sem absoluta autorização judicial para inoperabilidade fins penais. sistêmica dos mecanismos Quem vota é a ministra Rosa antilavagem, Weber. sem que a imposição de tais contenções tenha suporte no resguardo de direitos e garantias individuais. No ponto, reitero não transitar nos canais do Sistema de Comunicação de Operações Atípicas previstos na Lei 96/13 de 98, a íntegra de extratos bancários de correntistas, o que afasta a proteção de dados, objeto do artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição Federal. Reputo, pois, senhor presidente, constitucional o compartilhamento integral com os órgãos de persecução penal de dados recebidos dos setores obrigados por unidade de inteligência financeira e daqueles produzidos pela Receita Federal no exercício das competências previstas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001, observada sempre a forma prevista em lei, com absoluta transparência e de todo proscritas operações informais ao arrepio do devido processo legal, como acabou de ser enfatizado pelo ministro Luiz Roberto no voto proferido. Nessa linha, senhor presidente, aqui não há divergência, porque Vossa Excelência também anota a revogação da liminar, eu voto nesse sentido e forte nas premissas lançadas do provimento integral ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição. E, especificamente, quanto à tese, penso que não está em julgamento ainda, tenho muita dificuldade no alargamento do foco do tema, mas, se a tese for lançada em termos gerais de compartilhamento, eu estaria aderindo à que foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo vênia a Vossa Excelência. É como voto. Agradeço a ministra Rosa Weber, que também dá provimento integral para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, agradeço à Corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Ministro Luiz Fux, sentado à direita. Eu iniciaria o meu voto assentando uma assertiva que vi alhures no sentido de que corrupção e lavagem de dinheiro não combinam com qualquer tipo de sigilo. Essa é a primeira premissa na qual eu baseio a minha digressão. Em segundo lugar, recentemente, um expoente do jornalismo, o grande escritor Hélio Gaspari, nos rememorou o denominado caso Watergate. E ali ele rememorava que havia uma batalha por notícias entre o Washington Post e o New York Times, e que nessa contenda o New York Times conseguia levar uma certa vantagem porque noticiava inverdades do governo americano sobre a guerra do Vietnã. E o Washington Post, então, precisava se equiparar em termos de notícia. Foi então que um informante, se dirigindo aos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, do The Post, ele deu a eles um conselho: follow the money, siga o dinheiro. Então, essa regra do follow the money e siga o dinheiro é uma regra aplicável às inteiras nesses casos de operações financeiras suspeitas.
porque as autoridades brasileiras só têm condições de perceber se há infração, se efetivamente ela seguiu o dinheiro. E esse episódio se repetiu na história americana no dia 11 de setembro, quando aqueles 19 terroristas sequestraram aqueles 4 aviões, 2 deles se chocaram com o World Trade Center, um caiu na Pensilvânia e o outro contra o Pentágono. A partir do 11 de setembro, acabou o sigilo no mundo financeiro. Porque os Estados Unidos quebrou todos os sigilos e foi com a quebra desses sigilos que ele conseguiu verificar que a autoria do atentado era daquela organização terrorista Al-Qaeda e que era financiada por determinadas pessoas que foram identificadas, seguindo o caminho do dinheiro. Nós temos aqui outro tipo de terrorismo, que é o terrorismo que ataca os cofres públicos, a nossa própria democracia. Então, com relação a nós, nesse combate irreversível à corrupção que tem se lavrado aqui, na primeira instância, com o Ministério Público, juízes, a regra deve ser follow the money, vamos seguir o dinheiro. Quem vota é o ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. E é só através dessa estratégia que se pode, efetivamente, alcançar resultados úteis para o processo. E esse processo, ele retrata exatamente isso, porque, segundo noticia a Secretaria da nossa Corte, nós temos de julgar com uma repercussão geral, mas já agora ampliada, com que eu concordo, se é possível o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais de dados bancários, de dados fiscais obtidos pela Receita, ou, como mencionou agora a ministra Rosa, órgãos que são encarregados pela lei de fazer essas apurações. Eu iniciaria também, senhor presidente, relembrando que nós declaramos a constitucionalidade da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001. E essa Lei 105, que nós declaramos constitucional, ela dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. E ela, então, no artigo 1º, parágrafo 3º, ela assenta: não constitui violação do dever de sigilo. Inciso 4º, a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Então, aqui nós temos o primeiro fundamento constitucional da rigidez da prática submetida a essa repercussão geral. Por outro lado, o artigo 1º, parágrafo 3º, torna praticamente obrigatória essa informação a ser repassada para as autoridades competentes, em caso o Ministério Público. E o artigo 6º, é mais claro ainda dessa lei considerada constitucional. As autoridades e os agentes fiscais e tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros de registro de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósitos e aplicações financeiras, para nós não nos limitar a questões tributárias, são operações financeiras. Quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade competente. Então, assento eu, nesse primeiro momento, que esse compartilhamento ressoa constitucional e legítimo à luz não só da legalidade, que a própria lei complementar autoriza, como também da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consagrou essa legalidade. Parto, então, agora, senhor presidente, para uma análise da lei complementar, dessas possibilidades de apuração, à luz de alguns cânones constitucionais considerados... O ministro Dias Toffoli vira-se para o colega Luiz Fux. E chego à conclusão do seguinte, senhor presidente: à luz da Constituição Federal
E eu chego à conclusão... Ministra Carmen Lúcia observa o ministro Luiz Fux, sentado de frente para ela. Fiscal só é protegido pelo artigo 5º, inciso 12º. Porque veja o que diz o inciso 12º, ele é especial. O inciso 10º diz que são preservados o direito à privacidade. Isso são direitos da personalidade, direito à reserva, o direito que uma pessoa não comunique que é portadora de uma doença, o direito à honra, à boa fama, à imagem. E esse inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal não tem nada a ver com quebra de sigilo fiscal, bancário ou telefônico, porque o inciso 2º, que é específico, dispõe, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses da forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o que eu verifico por uma exegese do dispositivo constitucional? Em primeiro lugar, o inciso 12º é especial em relação ao inciso 10º, do direito à privacidade. Honra, boa fama, não tem nada a ver com o sigilo fiscal. Em segundo lugar, a própria Constituição, ela ressalva a autorização judicial somente no último caso. E qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Então, vou repetir dentro daquilo que me convenceu. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Então, a ordem judicial só é exigível pela Constituição no último caso de comunicações telefônicas, e não nos casos de sigilo de correspondência, de sigilo das comunicações, de sigilo de dados, à exceção das comunicações telefônicas. E aqui eu me recordo que, ainda Quem vota é o ministro Luiz Fux. Se pretendesse extrair da Constituição esse direito ao sigilo decorrente do direito fundamental à privacidade, me recordo que o ministro Alexandre de Moraes foi claro ao dizer: os direitos fundamentais não são absolutos a ponto de tutelar atos ilícitos. Clóvis Bevilacqua afirmava: o direito não serve à proteção de iniquidades. O direito tem que ser interpretado de uma maneira que ele proteja a segurança jurídica, mas que haja juridicidade nessa segurança. Não pode ser a proteção de uma iniquidade. Se assim não bastasse, muito embora aqui já tenha sido mencionado, a Receita Federal, ela está sujeita à lei, ao Código Tributário Nacional, evidentemente. E o artigo 198, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional, ele é claro ao determinar que não é vedada à Receita a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais. E nós sabemos que a Constituição recepcionou o Código Tributário Nacional como lei complementar, tem sido aplicável sem nenhuma eiva de inconstitucionalidade. Por outro lado, em razão de ter aceito, de acordo com o consenso que aqui foi firmado, de ampliar o objeto do tema decidendo, em relação ao COAF, o artigo 14, parágrafo 2º, é claríssimo. Ele estabelece: fica criado no âmbito do Ministério da Economia, que agora passou no Ministério da Economia, que era do Ministério da Justiça, o COAF, com a finalidade de receber, examinar, identificar as ocorrências suspeitas. Então, eu dizia para uma pessoa leiga que estava querendo saber o que nós estamos julgando, eu dizia: não, o COAF não vai mandar nota de supermercado para o Ministério Público, não. O COAF só vai mandar dados que revelem operações suspeitas. E o que diz o parágrafo 2º? O COAF deverá, é dever de ofício, ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação
ou dissimulação de bens, direitos e valores. E aí diz, o COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Então, nós temos fundamento constitucional para o compartilhamento, fundamento infraconstitucional no Código Tributário Nacional, na lei própria que regula a lavagem de dinheiro, e o Supremo Tribunal Federal declarou, à luz desse conjunto normativo, que essa atuação era constitucional. Então, eu destaco o sigilo bancário e o sigilo fiscal, conquanto protegidos pela Constituição no âmbito dos direitos fundamentais, não se lhes aplica a reserva de jurisdição exigida tão somente para a quebra do sigilo de comunicações telefônicas. A quebra de transferência, ou a transferência de sigilo bancário, fiscal e de registros telefônicos não está coberta pela reserva absoluta de jurisdição, que resguarda outras garantias constitucionais, que no Estado tributário foi o que o ministro Alexandre destacou. São várias as garantias constitucionais, inclusive essa garantia constitucional de o Estado impor a sua ordem financeira, política, tributária e penal e se valer dos seus instrumentos que viabilizem essa atuação. E aqui, então, eu cito mandado de segurança 23.466, Tribunal Pleno Ministro da República pertence, no sentido que a quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e de registros telefônicos não está coberta pela reserva absoluta que resguarda outras garantias constitucionais. Segue o mesmo entendimento, ainda o Pleno, na lavra do ministro Sepúlveda pertence, recurso extraordinário 418.416, e no RHC 132.062 da primeira turma, relator para acordo o ministro Edson Fachin, tendo em vista que o ministro Marco Aurélio mantém sempre, como sempre, a sua coerência. O legislador, então, no meu modo de ver, disciplinou a matéria tanto no âmbito fiscal quanto no âmbito penal, autorizando o acesso pela Receita Federal aos dados bancários do contribuinte, bem como sua remessa, de ofício ou a pedido ao Ministério Público para instruir procedimento investigatório previamente instaurado. Digo ainda, senhor presidente, nesse tópico, que, reiterando a declaração de constitucionalidade promovida pelo Supremo Tribunal em relação à lei complementar 105, que a nossa Corte declarou que é constitucional, como acaba de afirmar também a ministra Rosa Weber, o acesso direto pela Receita Federal aos dados bancários do contribuinte no exercício do seu dever legal de aferir a respectiva capacidade contributiva sem necessidade de prévia autorização judicial. E aqui eu cito a legislação aplicável. No julgamento do RE 601, a tese fixada foi a seguinte: o artigo 6º da Lei Complementar 105 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal. Tema número 225. Restaram igualmente, e essa eu não vi essa menção aqui, por isso eu vou acrescentar, restaram igualmente as chanceladas em sua constitucionalidade material essa mesma ordem normativa no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, que possibilitam, sem a intermediação do Poder Judiciário, a utilização por parte da fiscalização tributária de dados bancários e fiscais acobertados pelo sigilo constitucional. De sorte que, é claro, que a mesma ratio decidendi deve prevalecer para a comunicação dos ilícitos em relação ao Ministério Público. Sob outro enfoque, senhor presidente, sob o enfoque principiológico de que cabe ao Ministério Público, como dono dos litígios, a titularidade da ação penal, eu assento que, sob esse ângulo principiológico, a intermediação do Poder Judiciário
na comunicação pelo COAF ou pela Receita de uma notícia-crimes ao Ministério Público, ou seja, a intermediação do Poder Judiciário nessa comunicação da Receita para o Ministério Público, violaria, no meu modo de ver, o princípio acusatório e a titularidade exclusiva da ação penal pelo Ministério Público, porquanto antecipada seria a manifestação do Poder Judiciário ao do órgão jurisdicional. Do ponto de vista pragmático, no meu modo de ver, não faz sentido exigir que o COAF ou que a Receita, ao detectar a prática de um crime, ajuizem uma ação perante o Poder Judiciário unicamente para enviar dados da prática do ilícito ao Ministério Público. E, portanto, Em julgamento, recurso em que se discute a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais sem autorização judicial para fins penais. De comunicações de operações suspeitas. Vota o ministro Luiz Fux. Volto a afirmar que é para, numa linguagem simples, para que a sociedade entenda que não são notas de supermercados que vão ser remetidas, nem compra em lojas. São operações suspeitas de lavagem de dinheiro, que é uma contradição falar em sigilo e da lavagem de dinheiro, as quais são definidas pelas normas sobre compliance de instituições financeiras e regramentos estabelecidos nos instrumentos internacionais de combate à lavagem de dinheiro e nas recomendações do GAF, e aqui eu não vou reiterar digamos assim, os atos normativos transnacionais que foram aqui lembrados em votos que me antecederam. Nessa troca de informações e nessas convenções internacionais, no plano internacional, senhor presidente, eu entendi apenas de destacar essas passagens da OCDE, da Organização Mundial do Comércio, que se preocupam, que rebaixam o Brasil a um patamar de decesso em termos de desdém no combate à corrupção. Isso nos tira do ranking de negócios internacionais, isso afasta os investidores e nós temos, digamos assim, o dever de velar pela inteireza ética e moral da nossa nação. Então, é claro que isso interfere no nosso julgamento também. Isso é uma visão interdisciplinar que o judiciário deve levar em conta, porque se trata exatamente de algo que diz respeito ao próprio país. E eu fui procurar na jurisprudência comparada se nós estávamos muito equivocados ou muito rigorosos, que tudo deveria passar pela intervenção judicial. Depois do 11 de setembro, não houve intervenção judicial nenhuma, foram quebrados todos os sigilos e chegaram à Al-Qaeda. E a jurisprudência comparada do tema, eu consegui aqui uma adesão da Corte da União Europeia, no plenário de 22/10/2013, no caso C276, Giri-Sabu, no caso envolvendo a República Tcheca, firmando a compreensão de que o direito fundamental não confere ao contribuinte de um Estado-membro nem o direito de ser informado do pedido de assistência desse Estado interessado ao outro Estado e para, notadamente, verificar doações fornecidas por este contribuinte no quadro de sua declaração de imposto de renda e nem o direito de participar na formulação de pedido endereçado ao Estado-membro requerido, bem como o direito de participar de audiências organizadas por esse último Estado. Segundo a Corte, não há qualquer exigência particular quanto ao conteúdo da informação transmitida. E eu até me recordo que, num dado momento do voto do ministro Alexandre, em que se aludiu, não, vamos intimar, eu até cheguei a fazer uma intervenção, porque essa apuração tem de ser sigilosa, porque nós fomos promotores, juízes, nós sabemos que há determinadas diligências que, se não forem realizadas sob sigilo, não se chega absolutamente a lugar nenhum. Então, nós, juízes, determinamos, digamos assim, a escuta ambiental e outras medidas específicas da lei que não podem ser comunicadas. Imagine, por exemplo, o ministro Barroso citou um dos casos, das malas no apartamento. Aí, se intimada a parte de que estão investigando as malas encontradas no apartamento, quando o processo acabar, as malas estarão dentro do rio há muito tempo. Então, evidentemente que o sigilo tem que ter uma certa dose na sua aplicação, principalmente baseado nessa premissa,
de que corrupção e lavagem de dinheiro não combina com sigilo. E aí eu assinalo aqui as convenções multilaterais de que o Brasil é signatário, todas já citadas aqui pelo ministro Alexandre, pelo ministro Barroso, pelos ministros Edson Fachin, enfim, ministra Rosa Weber também fez... As poltronas atrás dos ministros à direita encontram-se quase que totalmente vazias. E eu também estou saltando aqui uma série de trechos para seguir o exemplo nobre da ministra Rosa Weber. Então, eu assento que revela-se extremamente graves para o direito interno e para as relações internacionais os efeitos sistêmicos de uma decisão que viria a criar obstáculos à investigação de crimes de lavagem de dinheiro, estendendo a reserva de jurisdição a casos não previstos nem na Constituição e nem na legislação infraconstitucional. E, concluindo, senhor presidente, eu estou assentando que, em caso, a decisão proferida considerou que somente seria válido o envio pelo COAF, mediante prévia autorização judicial, de informações relacionadas ao montante global movimentado pelo investigado. Eu estou pedindo todas as vênias para manifestar a minha incompreensão com relação a essa assertiva, tendo em vista que o COAF só vai remeter efetivamente operações suspeitas de lavagem de dinheiro, observados requisitos normativos que identificam os critérios definidores de operações suspeitas. Então, para que uma operação seja considerada suspeita, a lei estabelece quais são os requisitos. Então, não é o COAF que vai, ao seu bel prazer, categorizar uma operação como suspeita. Essa operação suspeita tem que ter, digamos assim, um nexo igual à tipicidade que se exige no campo penal. E aí eu digo, é importante destacar a inocorrência do que se denomina de phishing expedition na atuação do COAF, como esclareceu a Unidade de Inteligência Financeira por força do ofício 40.135, de que o órgão somente dispõe de informações preexistentes, isto é, operações consideradas suspeitas pelos comunicantes em decorrência da implementação de políticas e procedimentos internos de controle e que foram selecionados por sua atipicidade ou por critério de comunicação automática antes qualquer que intercâmbio tivesse chegado por meio do CIC em período identificado pelo comunicante. Assim sendo, senhor presidente, eu estou... Quem vota? O ministro Luiz Fux. Todas as vênias, de acordo com a divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre, seguida pelos ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, para dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público para considerar lícita a transferência do sigilo bancário entre a Receita Federal e o Ministério Público nos casos de representação fiscal para fins penais sem necessidade de prévia autorização judicial. Basicamente, esse é o cerne do meu voto. Nós não chegamos aqui a rejeitar absolutamente nada, admitimos a ampliação dessa decisão. Então, tenho a tese aqui que a ser fixada no momento oportuno pelo colegiado. Sim. Então, é nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Dá provimento integral ao recurso para, cassando o acordo, restabelecer a sentença de primeiro grau, tal qual o dispositivo do ministro Alexandre de Moraes. Diante do horário, eu vou suspender o julgamento para continuarmos na sessão extraordinária de amanhã, às 14 horas, a partir do voto da ministra Carmen Lúcia. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. O ministro Dias Toffoli levanta-se e cumprimenta o procurador-geral Augusto Aras. Os dois seguem em direção à saída do plenário. Logo atrás, vem o ministro